Olá, caro aluno do Tamandaré, tudo bem? Como é que vai? Espero que bem, espero que estejam todos se cuidando. Dizer para vocês que o teacher está com saudades e está esperando que esta mensagem chegue a todos aí. É bem importante que a gente deixe alguns pontos claros e o primeiro deles é como nossas aulas vão funcionar, ok? Nós teremos 2 horas no total. Meia hora, os 30 minutos iniciais neste vídeo de introdução. As próximas partes são 1 hora para exercitar o conteúdo desenvolvido e 30 minutos finais de live, em que eu estarei lá disponível para poder atender vocês, tirar dúvidas, falar sobre o que a gente abordou no vídeo de introdução e esclarecer esses pontos que possam ficar aí meio obscuros. Então, por favor, não faltem, eu vou tomar nota de todo mundo que está presente e acreditem, isto fará a diferença na formação da média de vocês para o nosso próximo bimestre, que é agora o segundo. Por isso, sejam bem-vindos ao segundo semestre. Opa! O segundo bimestre, dei mole. E com isso, eu quero desejar a vocês boa sorte, quero desejar a vocês que tenham paciência, que tenham calma, que tenham aulas maravilhosas não só comigo, mas também com os nossos amigos aí, com os nossos outros professores. E é isso. Teacher Vitor is in the house, let's go! Galera, esse vídeo aqui, ele serve para todo e qualquer aluno que vai estudar os tópicos que nós vamos abordar. Mas hoje eu vou direcionar ele para minha turma do pré-militar. Galerinha do pré-militar, saudades de vocês pra caramba. Espero que estejam todos bem. Vamos lá, tô com saudade de vocês me perturbando, de eu perturbar vocês, certo? Vem comigo. Hoje, galera, o assunto é adjetivos, comparação e superlativação. Hoje a gente vai falar sobre como utilizar os adjetivos para comparar coisas e pessoas. É importante ressaltar que nós estamos utilizando como template, ou seja, como fundo aí de discussão, como guia, como diretriz, o nosso material, a nossa apostila de volume 1. Então, se você já tem a apostila de volume 2 ou não interessa. Abre na página 28 da apostila de volume 1, porque lá estará o nosso assunto, que é automaticamente correspondente ao assunto do segundo bimestre, que estará também na apostila de volume 2. Se ele não estiver, de qualquer forma, ele está aqui. E se você que tá assistindo essa aula, tá assistindo esse vídeo e não tem a apostila, não se preocupe, porque este quadro, esse box que o teacher montou, ele é totalmente baseado na apostila. Então, os exercícios, o teacher tirou da apostila, as explicações ele tirou da apostila, os pontos importantes, os highlights que a gente chama, todos estão baseados no nosso material. Se você não tiver acesso aos exercícios, porque aqui eu só vou colocar a explicação, tá? Eu vou pedir que você entre em contato comigo, que aí eu te envio separadamente, ou vou fazer melhor. Vou colocar aqui ao final desse vídeo um link para vocês abrirem esses exercícios, tudo bem? Vamos lá então. Adjetivo e seus graus de comparação. A gente tem 3 graus iniciais para a gente aprender. Igualdade, inferioridade e superioridade. Com igualdade, a gente quer dizer que algo ou alguém é tão quanto o outro algo ou outro alguém. Esse tão quanto, ele é expressado pelas conjunções as plus as. Só que no meio do as, a gente tem o nosso adjetivo. Esse adjetivo, ele vai dizer para você que tal coisa é tão quanto a outra, tão ou tanto quanto a outra. Exemplo, Jardim Botânico do Rio de Janeiro é tão bonito quanto o Jardim Botânico de Curitiba. The Botanic Garden of Rio is as beautiful as the Botanic Garden in Curitiba.
Curitiba! Gostaram da pronúncia, né? Eu sei que vocês gostam, ficam rindo de mim aí, mas tá certo, também fico rindo de mim, às vezes, quando dou essa accentizada aí no nosso English, né? Faço o que o meu amigo fala de anglicanização, é botar sempre força nas palavras em inglês. Anyway, aqui eu uso as mais adjetivo mais as para falar que algo é tão quanto outro. Em orações negativas, o primeiro as pode ser substituído pelo so, ok? Então, aqui nos exemplos eu tenho she is as tall as Jane. Ela é tão alta quanto a Jane. Aqui eu tenho um outro exemplo. Henrik, lá no finalzinho, is not so rich as Matt. O Henrik não é tão rico assim quanto Matt. Ok? Então, aqui, not as, so as, são formas possíveis para negação. Comparativo de inferioridade. A gente tem aí uma forma de dizer que algo é menos do que outro. Lembrando que aqui nós só estamos comparando dois itens, duas situações, tá? Less é a palavra que inicia o meu comparativo de inferioridade. Depois eu coloco o adjetivo, depois eu coloco than. Aqui eu preciso informar vocês que quando a gente fala dessa matéria de comparações, a gente está falando de comparações, né, em graus de igualdade, inferioridade, superioridade e às vezes a gente também vai fazer superlativos, né? Uma superlatividade é quando eu preciso comparar um item com vários outros. E aqui a gente só está comparando um item com um outro item, ok? Então, atenção com isso. Por que eu estou dizendo para você que aqui não há diferença entre curtos ou longos? Porque a gente vai ver no decorrer deste assunto que se o meu adjetivo ele é curto, ele recebe um sufixo. Se ele é longo, ele recebe uma outra palavra, um intensifier à sua frente, que a gente já vai ver aqui nas próximas linhas, vamos colocar assim. Para o comparativo de inferioridade, a gente tem o seguinte exemplo. Some species are less adaptable than others. Algumas espécies são menos adaptáveis do que outras. Vejam que o meu adjetivo foi colocado direitinho ali no meio, que eu iniciei com as e eu terminei com than. Essa palavra than, tá? Ela significa do que? É uma conjunção do que? Menos adaptáveis que do que outros, ok? Agora, vamos falar de comparação de superioridade. O que é uma comparação de superioridade? É quando eu pego algo e comparo a um outro, dizendo que este item número 1 tem uma certa superioridade sobre o item de número 2. Então, vamos lá. Para eu poder fazer essa comparação de superioridade corretamente, eu preciso primeiramente analisar o meu adjetivo. Eu tenho que classificá-lo em duas formas diretas. Primeiro, adjetivos curtos e a segunda, adjetivos longos. Short adjective é o que a gente chama de adjetivo curto e long adjective é o que a gente chama de adjetivo longo. A gente precisa entender que um adjetivo longo, ele não pode receber o meu sufixo. Que sufixo é esse? É o sufixo ER, que já vai aparecer aqui no exemplo para nós. Esta inserção, essa adição, ela vai acontecer com adjetivos que são o strong, o young, o small, o tall, certo? Eles são adjetivos que são chamados de short adjectives, e aí quando eu faço a comparação utilizando os mesmos, eles precisam desse sufixo, o er. Já quando esse adjetivo ele é considerado um long adjective, a gente vai colocar o more à frente desse adjetivo e logo após o than, conforme a gente vê nos outros exemplos ali. Honda Civic is more expensive than Uno, ou seja, o Honda Civic ele é mais caro do que um Fiat Uno, né? Beautiful é um adjetivo longo. More beautiful. Fernanda is more beautiful than Vanessa. A Fernanda é mais bonita que a Vanessa. Uma coisa importante, galera, que a gente precisa mencionar aí quando falarmos de adjetivos
que são longos e curtos. Não há uma determinação exata sobre como o adjetivo se torna, ou é visto, melhor dizendo, como curto e como longo. Por quê? Às vezes a gente quer contar pelas letras, quer contar pela quantidade de sílabas e acaba vendo que existem adjetivos que têm a mesma quantidade de sílabas ou letras e são considerados longos, enquanto outros ali são considerados curtos e vice-versa. Vou dar um exemplo para vocês. O adjetivo famous, F-A-M-O-U-S, ele é considerado um adjetivo curto ao meu olho, né? Mas ele não é. Ele é um adjetivo longo. Por isso, só podemos dizer que algo é mais famoso que outro algo ou alguém usando o more. Exemplo, Neymar is more famous than Thiago Silva. Aqui eu tenho famous. E para poder reforçar o que eu estou dizendo, vocês podem observar que nos exemplos de adjetivos curtos, exemplos de short adjectives, a gente tem a palavra strong. Strong tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o mesmo número de letras de famous. No entanto, famous é considerado um adjetivo longo, enquanto strong é considerado um adjetivo curto. Vocês podem ver através desse exemplo que não existe uma regra específica para quando esse adjetivo é longo e quando ele é curto. A gente precisa observar os casos e casos que vão aparecendo. Felizmente, tanto nos nossos materiais quanto nos exercícios e nas nossas futuras provas, nós vamos sempre lidar com os casos mais comuns, com casos que são utilizados justamente para te dar essa pegadinha. Então, ficar de olho em adjetivos mais diferentões é uma boa dica, assim como entender que existem determinados adjetivos que podem assumir as duas formas. Que duas formas são essas? A adição do sufixo ou a adição do more. Um exemplo de adjetivo que podemos fazer isso é também um adjetivo de 6 letras. O adjetivo narrow. Narrow é algo que significa estreito, né? Pequeno. My room is narrower than yours. O meu quarto, ele é mais estreitinho, ele é mais pequeno, né? Ele é menor, vamos dizer assim, do que o seu. Eu posso dizer, então, my room is narrower than yours, ou my room is more narrow than yours. Aqui eu tenho um exemplo em que um adjetivo assume outras formas, duas formas. Ele trabalha ali nos dois lados. Ele não necessariamente obedece uma ou outra. Isso quer dizer que se isso aparece num texto, se isso aparece numa questão, e você tem mais de uma opção, por exemplo, para marcar, você pode marcar sem medo de ser feliz, porque ela vai estar correta. É justamente nesse ponto que eles querem pegar vocês. Então, fiquem atentos. Abaixo eu vou colocar para vocês também, aqui vocês vão ver na tela, mais exemplos de adjetivos que têm as duas possibilidades. Ok? Regra importante. Quando a gente precisa acrescentar um sufixo, é quando a gente sabe que esse adjetivo é considerado um short adjective. Mas não é somente colocar o ER que faz com que ele se torne um adjetivo aí comparativo de superioridade. É também observar que o final de cada adjetivo, a última letrinha, as duas, às vezes até as 3 últimas letrinhas, é que fazem toda a diferença. Vamos ver aqui. Se o meu adjetivo, ele termina, né, sendo um adjetivo curto, ele é monossilábico, como é o caso de tall, é o caso de small e old, a gente vai colocar o ER. Ele já é um famoso adjetivo curto, né? A gente já trabalha, já exemplifica ele bastante nos exemplos, nos exercícios, nas provas. E aí a gente tem aí apenas a inserção do
ER, como vocês podem ver no exemplo ali da primeira linha. Abaixo a gente diz o seguinte, se o adjetivo ele termina com Y e antes tem uma vogal, a gente vai apenas inserir também o ER. Grey se torna grayer e gay se torna gayer. Se o meu adjetivo ele termina em Y e antes disso eu tenho uma consoante Y, aí vai acontecer o seguinte, cortei o meu Y e botei IER. É o caso de easy e rainy, que se tornam easier e rainier, todos com IER, ok? Aqui nos meus adjetivos que tem a final CVC, a parte final CVC, o que eu faço? Dobro a letra dessa última consoante, né? Essa última consoante ela é double, ela é duplicada, e aí a gente tem os exemplos de hot, que se torna hotter, a gente tem o exemplo de big, que se torna bigger, e wet, que se torna wetter, ok? Alguns adjetivos possuem formas especiais, é o caso de good, bad e for, que aqui embaixo vai aparecer para vocês também quais são os seus, né, as suas formas, as suas variantes. Ali eu tenho good, que se torna better, eu tenho worse, o bad, que se torna worse, e eu tenho o for, que se torna further ou further, depende de qual utilização você está dando para ele, tá? Agora a gente vai falar de adjetivos superlativos. Quando esse adjetivo é superlativo? Quando ele pega e faz uma comparação entre um item com vários outros, às vezes com mais de um outro. Vou dar um exemplo. Vamos comparar o meu irmão Alisson, que tem 29, meu irmão Alexandre, que tem 28, e eu, Victor, que tenho 25. É um exemplo, tá, galera? Eu sei que eu não tenho 25, talvez 25 de carreira, mas 25 de idade, não mais. So sad. Mas vamos lá. Tenho aqui que dizer para vocês quem é o mais velho e quem é o mais novo. Eu posso dizer que o Vitor, ele é mais novo que o Alexandre. E assim eu farei dizendo que Victor is younger than Alexandre. Ok? Boa. Vitor é mais novo que Alexandre. Eu também posso dizer que o Alisson, ele é mais velho, né, do que Vitor e Alexandre. Mais precisamente, mais velho que o Alexandre. Alisson is older than Alexandre. Agora vejam, o Alisson, ele é mais velho que o Alexandre e ele é mais velho que o Vitor. Sendo assim, eu tenho um superlativo. O Alisson is o mais velho. O mais velho é ótimo, né? Alisson is the oldest of all. Ele é o mais velho de todos. Vejam, para eu fazer uma comparação entre dois itens, eu uso superioridade, comparativo. Quando eu pego um item e comparo com vários outros, aí sim eu tenho um superlativo. Então, o uso de comparativo é basicamente para fazermos, né, a qualificação de dois itens, um com relação ao outro, seja por igualdade, inferioridade ou superioridade. E no superlativo é quando eu tenho uma comparação que vai de um item maior sobre todos os demais ali citados, ok? Vamos ver as regras básicas. Se ele é um adjetivo longo, eu vou colocar o the most na frente desse adjetivo. Diesel is the most expensive jeans in the mall. Giselle is the most beautiful top model. Certo? Muito bem. Se ele é curto, ele vai sofrer também a adição de um sufixo, que é o est, est.
Hercules is the strongest man in the world. Joanne is the youngest in my house. Eu tenho os adjetivos strong e young. Eles vão sofrer o EST. E aqui, galera, o raciocínio é o mesmo que a gente faz lá no comparativo de superioridade. A gente vai reconhecer os adjetivos que são longos e os adjetivos que são curtos. Se ele é curto, ele recebe sufixo. Se ele é longo, ele vai receber o more e o most, tá? More para comparativo, most para superlativo, ok? Vamos lá. De modo geral, a gente vai ver que as regras para inserirmos o sufixo, o est, elas são as mesmas que a gente usa para inserir o er de comparativo. Então, repetindo, se ele é monossilábico, a gente só bota o est, como fazemos em tall, small e old. Se ele termina com y e antes desse y tem vogal, a gente vai colocar também apenas o est, gray, grayest, gay, gayest. Nos adjetivos que a gente tem a terminação de y e antes desse y tem uma consoante, a gente vai cortar esse y e vai botar iest. Easy, easiest. Rainy, rainiest. Ok? E nos adjetivos que terminam com CVC, a gente vai cortar o y fora e vai, ou melhor, perdão, teacher simbolou. Nos adjetivos que a gente tem CVC, a gente vai pegar a última letra e vai dobrar. É os casos de hot, que vira hottest, big, que vira biggest, wet, que vira wettest, assim como sad, que vira saddest, ok? E assim como a gente viu no comparativo, os adjetivos que estão em superlativo, eles também têm formas irregulares. Good se torna best, o bad se torna worst e o far se torna farthest ou furthest. Lembrando que essa diferença de farthest e furthest, ela vai acontecer de acordo com a utilização que você dá para eles, tá bom? Aqui embaixo a gente vai ver também formas irregulares mais comuns, porém não tem muita diferença disso aí que vocês estão vendo não, tá bom? Aqui, galera, eu tenho um texto que está na página 31, tá? E tem um exercício na 32. Vamos fazer uma leitura dele rapidinha, vamos fazer uma interpretação dele e, com base nessas informações, a gente vai poder responder as perguntas que vão aparecer na página 31 até a 32, ok? Então vamos lá. The story of a racehorse Seabiscuit is a story about starting at the bottom and finishing at the top. Isso significa que o Seabiscuit era um racehorse. Racehorse, para quem ainda não entendeu, é cavalo de corrida. Olha lá a imagem, você vê que ele tá ali aparecendo e tem um cavaleiro, um horseman acima dele, que é o Tobey Maguire, né? Ele é o cara aí que provavelmente trabalhou com o... Não é esse ator, tá, gente? Aí é só a imagem do filme que conta a história do Seabiscuit, ok? E ali é o Tobey Maguire, ator incrível que fez o Homem-Aranha na primeira trilogia, quando eu era novinho da idade de vocês, né? Um cara que eu gosto bastante. E é um filmaço, vocês podem assistir que vocês vão gostar bastante, tá? O Seabiscuit, ele nasceu em Kentucky, dia 23 de maio, como vocês podem ver aí na segunda linha. Seabiscuit was born in Kentucky on May 23, 1933. During the Great Depression. Great Depression, galera, é a Grande Depressão, período de grande dificuldade estadunidense, em que, se vocês puderem, peguem o professor de vocês de história, dá uma chamadinha nele assim, pergunta, professor, Grande Depressão, o que foi, o que aconteceu? Acho que os alunos de primeiro, segundo ano já devem acessar essa informação aí no seu conteúdo programático, mas pergunta para o professor, porque é importante, é questão que cai muito em concurso, então é sempre bom estar de olho nessas informações, nesses períodos históricos importantes. E a história do Seabiscuit acontece justamente em um período desse, que é a Great Depression, a Grande Depressão aí dos Estados Unidos da América. He wasn't a beautiful horse, and he was small for a racehorse, ou seja, ele não era bonito, ele não tinha porte de cavalo de corrida, né?
E nos seus primeiros 2 anos, in his first 2 years, he wasn't very good and he didn't win many races. Ou seja, o cavalo não era bonito, não tinha porte e não ganhava nenhuma corrida. Olha o problemão. Then, in 1936, his owner sold him to Charles Howard, an automobile salesman. Ou seja, o dono do Seabiscuit vendeu ele para o Charles Howard, que era um vendedor de carros. Isso aconteceu 3 anos depois dele ter, né, tomado conta aí do Seabiscuit. Ele nasceu em 33, 36, com 3 aninhos de idade, ele foi vendido. Howard moved Seabiscuit to his ranch in California, and the legend began. With trainer Tom Smith and jockey Red Pollard, Seabiscuit began to win races. Ou seja, o cara foi lá, acreditou no potencial do Seabiscuit, comprou ele, levou para um rancho lá na Califórnia, e aí que a história começa a ficar bonita. Por quê? Ele contratou um treinador, o Tom Smith, e lá no rancho Red Pollard, ele começou, no jockey, Red Pollard, ele começou a treinar esse cavalo, a melhorar, né, dar ele mais aptidões, e aí ele começa a ganhar essas corridas. Seabiscuit and his owner, Charles Howard, were favorites with the press and with the American people. Ele era o favorito nas corridas. E ele tinha esse favoritismo, né, essa preferência por parte da imprensa que cobria os eventos, assim como também a população americana que gostava bastante do cavalo, do cara que corria com ele. Seabiscuit had especially incredible achievement in his career. Que achievement é esse? A palavra achievement significa ganho, alcance, vitória, realização, feito. Então ele teve um feito incrível na sua carreira, que foi o quê? Em 1938, he beat Ward Myro, the #1 racehorse in the country. O meu amigo Seabiscuit, ele era um cavalo de corridas que até então ele estava se destacando, mas ele ainda não tinha o título de cavalo, né, mais rápido, número 1 das corridas de cavalo dos Estados Unidos. Até que um dia ele bateu o nosso amigo Ward Myro e tomou seu posto de primeiro lugar, né, #1. He retired in 1940, lá na década de 40 o cavalo vai dar aquela descansada. And he died on May 17, 1947. Ou seja, o cavalo parou em 40, deu aquela descansada, 7 anos ainda sobreviveu, até que 47 ele, passed away, ele morreu. To millions of poor people during the Depression, Seabiscuit symbolized the hope for the little guy. Galera, little guy, tá? É uma expressão utilizada para determinar pessoas insistentes. O ato de permanecer, de teimar numa ideia, numa vontade, etc. Toda vez que a gente fala sobre teimosia, a gente pode usar aí little guy como uma expressão. E aí, o que a gente pode entender sobre a última linha, que diz o seguinte: To millions of poor people during the Depression, Seabiscuit symbolized hope for little guy. Isso quer dizer que para muitas pessoas, durante a depressão, o Seabiscuit ele se tornou um símbolo de persistência, né? De teimarmos, de continuidade naquilo que nós acreditamos. Por isso que ele era tão querido. E aí a gente chamava ele de Little Guy. Entenderam? Muito bem. Então vamos lá, galera. Nós temos exercícios para o assunto adjetivos nas páginas 29 e 30 e também nas páginas 37, 38 e 39 da nossa apostila. Lembrando que o teacher vai disponibilizar no link aqui para quem não tem os exercícios, ou acho que na edição eu vou colocar os exercícios aqui no vídeo para vocês verem também. Os exercícios para o texto do Seabiscuit estão nas páginas 31 e 32. Então, vocês peguem e façam a interpretação de texto dele também, porque daqui a pouco a gente vai ver as respostas, ok? Galera, nosso segundo e último assunto é there be. O que é o there be? Ele é uma expressão em que se tem a junção do advérbio there mais a conjugação is e are do verb to be, assim como as suas formas no passado e futuro, para indicar
a presença do verbo haver, que tem o sentido de existir. Caraca, teacher, muita coisa. Vou falar de novo. Toda vez que eu preciso dizer que algo está em algum lugar, que algo existe naquela situação, naquele contexto, eu faço a utilização de there e não have, como muitos pensam. Um exemplo. I have one pen. Eu tenho uma caneta. Essa caneta, ela é minha, é de minha posse, né? Se eu digo, there is a pen on my table. Há uma caneta sobre minha mesa. Ela existe, ela está presente aqui. Essa é a utilização do verbo haver no sentido de existir. Só que no português eu posso falar ter, tem, tinha, e no inglês eu já não posso. Aqui eu preciso usar o there be. Se é uma caneta, eu vou usar there is. Se são 2 canetas, se são 20 canetas, there are. Então, no inglês, o have, ele não indica existência. Ele só indica posse ou uma obrigação. Exemplo. Wow, it's so late. I have to go now. É muito tarde, eu preciso ir agora. Minha obrigação é sair fora, sair saindo do lugar da situação em que eu esteja ali falando no contexto. Então, isso é bem importante da gente entender. O have, ele indica posse e modal de obrigação. Indicar existência só com there be. E as formas que a gente tem para isso são, no presente, there is, there are, e no passado, there was, there were. There is, existe, é usado com substantivo no singular. There are, existem, plural. There was, existia, havia, é usado com substantivos no singular. There were, existiam, havia, é usado com substantivos no plural. Eles têm formas afirmativa, negativa e interrogativa, respectivamente. Vamos ver os exemplos. There is a boy reading a book under a tree. Tem um rapaz lendo um livro debaixo da árvore. There are 6 billion people living on this planet. Tem 6 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Agora até um pouquinho mais. There is, na forma afirmativa, possui uma forma contraída, que é o there's. Ou seja, eu posso tanto dizer there is a boy reading a book ou there's a boy reading a book. Dá no mesmo. Já no there are, isso não vai acontecer. Possuindo então apenas a forma there are, eu digo there are 6 billion people living on this planet. E não there are, não existe. There is, there's, there are, and that's all. A forma contraída de there is na afirmativa nunca ocorre no fim de uma frase. Is there any water? Yes, there is. Isso é uma short answer, uma resposta curta. Eu não posso falar yes, there's. Não, yes, there is. Acabou, ok? Negative form. A gente usa o not após o verb to be. There is a football field near our house. Como é que eu transformo essa frase em negativa? Ali vocês podem ver que eu coloquei apenas o not. There is not a football field near our house. There is not anyone at the museum. As formas negativas podem ser contraídas. There is not, que se tornará there isn't. E there are not, que se tornará there aren't. Aí a gente vê que o there are, ele ganha uma forma contraída. Mas somente na negativa, ok? Alguns exemplos. There isn't water in the jug. Não há água na jarrinha. E there aren't buttons on my shirt. Essa camisa não tem botões. Não existem botões na minha camisa, ok? A interrogativa, ela consiste em pegar o are, o is e trocar de posição com there. O que era there is se torna is there. O que era there are se torna are there. Are there many stars in the sky tonight? Is there an ophthalmologist in this clinic? Tem estrela, ou melhor, há estrelas no céu esta noite? Tem um oftalmologista nessa clínica, nesse consultório?
Diz pra mim aí. Affirmative form. There were beautiful girls at the club last night. Havia lindas garotas na boate ontem à noite. There was an Italian boy in my class last year. Havia um rapaz, um italiano, na minha turma ano passado. Bem fácil. Negativa, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o there was para singular, there were para plural e vai apenas inserir o not, respeitando também a possibilidade de termos formas contratas. E aí a gente tem there was not, que se torna there wasn't, como no exemplo que a gente vê aqui embaixo, e there were not, que se torna there weren't. There wasn't sadness in my life. Não havia tristeza em minha vida. There weren't fruits in the basket. Não havia frutas na cesta ou no cesto, ok? Não havia tristeza em minha vida. Não havia tristeza em minha vida até a quarentena começar, não é verdade, galera? Tá triste mesmo o negócio. E na interrogativa a gente vai fazer a mesma coisa. Vai colocar o was e o were à frente de there. E aí a gente vai encontrar were there clouds in the sky this morning? Havia nuvens no céu esta manhã? Was there good music at the party last Saturday? Havia boa música na festa? Havia, né? Tinha, vamos botar assim, tinha música boa na festa sábado passado? É essa basicamente a ideia que a gente vai ter quando utilizar there is, there are, there was e there were, ok? Muito bem, galera. Agora a gente vai poder fazer os nossos exercícios. Eu vou linká-los aqui no nosso vídeo e vou pedir a vocês também que, como dever de casa, já anotem as seguintes páginas: 33, 34, 35, 41 e 42. Façam os deveres e, por favor, não esqueçam de anotar as suas dúvidas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bye, bye.